Com certeza você já deve ter ouvido falar na história de Golias, na história de Davi e Golias. Geralmente as pessoas têm mais conhecimento a respeito da origem, da vida e da trajetória do personagem bíblico Davi. Porém, eles geralmente não conseguem saber mais informações a respeito da vida, da origem e de quem foi realmente Golias, o gigante de Gate. Neste vídeo, eu irei apresentar a origem de Golias para todos vocês, significado de seu nome e muito mais. Por isso eu peço que deixem já os seus likes e também os seus comentários e fiquem com mais este vídeo do canal. Golias foi um personagem bíblico do Antigo Testamento, descrito no livro de Samuel como um grande gigante de Gate, derrotado pelo jovem Davi em um verdadeiro combate único. Essa narrativa do livro de Samuel mostra a incapacidade do rei de Israel Saul de governar e de lutar ele próprio contra o gigante Golias. A narrativa bíblica nos conta que Saul e os israelitas eles estão enfrentando os filisteus no vale de Elá. 2 vezes por dia, durante 40 dias, de manhã e à noite, Golias, o gigante, o campeão dos filisteus, ele saía ali de dentro dos filisteus, do exército, e desafiava os israelitas a enviar um campeão próprio para decidir o resultado em um combate único entre um guerreiro israelita e o gigante campeão dos filisteus. Mas Saul teve medo. Porém, Davi aceita o desafio. Saul relutantemente concorda e oferece sua armadura, que Davi recusa, levando apenas consigo Davi seu cajado, uma funda e 5 pedras de um riacho. Davi e Golias se enfrentam, Golias com a sua armadura e dardo, Davi com seu cajado e a sua funda. O filisteu amaldiçoa várias e várias vezes Davi por seus deuses, mas Davi responde: hoje o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o ferirei, e entregarei hoje aos cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, e que toda esta congregação saiba que Deus não salva com espada e lança, porque a batalha é de Deus, e ele te entregará em nossas mãos. Davi, então, atira uma pedra de sua funda e atinge Golias no centro de sua testa. Golias cai imediatamente, de rosto no chão, e Davi corta ali a sua cabeça. Os filisteus fogem e são perseguidos pelos israelitas até Gate e até as portas de Ecrom. Davi coloca a armadura de Golias em sua própria tenda e leva a cabeça para Jerusalém. E Saul manda Abner trazer o menino, chamado Davi, e o rei o pergunta qual seria o nome do seu pai. E então Davi diz: eu sou filho de Jessé, o belemita. O que geralmente as pessoas que conhecem a história de Davi e de Golias, eles não sabem a respeito da vida de Golias, é a sua origem. Geralmente as pessoas o chamam de gigante filisteu, porém, ele, o próprio Golias, ele não era um filisteu. Golias não era um filisteu, por conta dele ser um gigante. E os gigantes, eles não eram filisteus. Uma curiosidade que poucos sabem a respeito da vida de Golias é que Golias ele fazia parte não da geração de Noé, ou da geração de qualquer um povo, ou qualquer nação que teria vindo de Noé logo após o dilúvio. No caso, Golias, ele tinha a sua origem em um grupo, em um povo, em uma raça terrível, um clã, denominado pelo nome de Rafá, ou Refaim.
Golias, ele era da raça dos gigantes refaítas. E os gigantes refaítas, assim como os anaquins, entre outros gigantes, outras raças de gigantes como os zuzins e os anzumins, eles não vinham das linhagens bíblicas ali depois do dilúvio, por conta deles serem gigantes. Uma coisa que talvez poucos saibam a respeito da vida de Golias é que, além de Golias, no livro de Samuel, é também descrito outros gigantes que viveram na mesma época de Golias e que eram irmãos da mesma raça de Golias, outros refaítas. Golias possuía outros 5 irmãos refaítas, assim como ele. Golias, portanto, ele era dos filhos dos gigantes. Ele não era uma pessoa comum, uma pessoa normal, até por conta de sua altura, de sua estatura, de sua grande força física, que era totalmente descomunal em comparação a pessoas comuns de Israel ou até mesmo pessoas ali da Filistia, dos filisteus, ou até mesmo cananeus e outros povos. O nome Golias tem o significado de adivinho, feiticeiro, exilado ou até mesmo bruxo. O significado do nome Golias nos dá uma certa resposta de sua identidade, de quem ele descendia. Ele era devoto de várias entidades, de vários deuses pagãos. E por conta de ser devoto a eles, seu nome tinha o significado ali de adivinho, por conta de Golias ser um feiticeiro, ser um adivinho. Uma curiosidade que poucos sabem a respeito dele. Alguns rabinos até dizem que a espada de Golias tinha poderes maravilhosos. Os irmãos gigantes de Golias, aos quais eram da sua raça, da mesma raça de Golias, eles eram chamados pelo nome de Lami, Esbi-Benob, e também Golias tinha um irmão de mesma raça que se chamava também Golias. Já o outro se chamava Saf, e já o outro não é mencionado exatamente o seu nome, só é nos dito que ele tinha um tamanho muito grande. Alguns chegam até mesmo a especular que este, que não é retratado o seu nome, era o maior de todos os gigantes. A Bíblia descreve que este irmão de mesma raça de Golias, ele era um gigante enorme. Só é dito que ele tinha uma estatura muito alta e também nos é dito que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Sobre a origem dos gigantes, eu estarei futuramente fazendo vídeos e mais vídeos, uma série especial de vídeos falando a respeito da origem dos gigantes, das raças de gigantes, segundo a Bíblia, os antigos Néfilins, os antigos Nefilins. Mas, só para dar uma prévia para todos vocês, Golias, por ser um descendente dos filhos dos gigantes, ele era descendente ali dos Néfilins, dos antigos Néfilins, que eram o resultado, literalmente, da união de anjos caídos, demônios, com mulheres humanas. E então nascia um gigante, um Néfilin. O Néfilin, necessariamente, ele não é apenas um gigante, mas toda e qualquer deformidade monstruosa na face da Terra. Esta é a interpretação mais antiga de todos os manuscritos bíblicos a respeito da origem dos gigantes, apesar de existirem outras interpretações, as quais eu também respeito. Uma curiosidade que todos têm a respeito dos gigantes, e é a maior curiosidade a respeito do gigante Golias, é sobre a sua estatura, é sobre a sua altura. Ao longo do tempo já foram propostas várias e várias estaturas, várias alturas para o gigante Golias. No texto bíblico nos é dito que Golias ele tinha a altura de 6 cúbitos ou 6 côvados e 1 palmo. Primeiramente, nós precisamos entender que em várias regiões do Oriente Médio, da África e também de outras regiões do mundo, como na Europa, na Grécia, em Roma, os côvados ou cúbitos, eles tinham diferentes tamanhos. E então, para nós entendermos a respeito da altura de Golias, nós precisamos saber que o cúbito ou o côvado era a medida
do cotovelo até o segundo dedo da mão, logo após o dedo mindinho. O tamanho do côvado ele varia até por conta das etnias e também por conta dos povos, porque alguns povos têm os membros um pouco maiores, um pouco mais longos do que de outras etnias. Como, por exemplo, os indígenas geralmente são mais baixos, têm os membros mais pequenos, eles teriam um côvado equivalente a um certo tamanho. Já alguns povos africanos têm os braços mais longos, têm o corpo mais longo, então o côvado seria um pouco maior do que o côvado ali dos indígenas, e assim por diante. Esse foi um exemplo. Geralmente, na maioria das Bíblias, elas acabam cometendo alguns erros a respeito dos pesos, medidas e tamanhos, como por exemplo, achar que a medida de côvado do Novo Testamento seria a medida de côvado do Antigo Testamento. A medida de côvado do Novo Testamento é o côvado greco-romano, que tem cerca de 47 a 48 centímetros. Porém, o côvado do Antigo Testamento, o côvado hebreu, côvado israelita, era bem diferente. Segundo medidas de côvados da antiguidade, o côvado hebraico ou côvado israelita, ele tinha cerca de 54 centímetros. Sabendo então que a altura de Golias era de 6 côvados e 1 palmo, a altura dele equivalente seria de 3 metros e 51, até porque 6 côvados mais 1 palmo, o palmo seria a metade de 1 côvado, daria cerca de 3 metros e 51 centímetros de altura. Essa altura de 3 metros e 51, 6 côvados e 1 palmo, ela é dada pelo texto massorético. Porém, existe outro texto, até mais antigo do que este, que é os manuscritos do Mar Morto, que dão apenas 4 côvados e 1 palmo para o gigante Golias. A altura de Golias, segundo os manuscritos do Mar Morto, 4 côvados e 1 palmo, equivaleria a 2 metros e 43 centímetros de altura. Existem várias outras equivalências da altura do gigante Golias, através de outros côvados e de outros estudiosos, porém estas seriam as principais alturas aí propostas, uma pelo texto massorético, que seria a maioria das Bíblias nos dias atuais, a Bíblia King James, a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, as mais usadas, tem 6 côvados, o que equivaleria a 3 metros e 51 de altura aí para todas as Bíblias. A Bíblia também nos diz que a armadura, a veste de Golias, somente a sua veste, a sua armadura, pesava cerca de 60 a 64 quilos. A sua armadura, a sua roupa, tinha este peso. Os gigantes da raça refaíta, dos refaíns, que habitavam na mesma época de Golias, provavelmente eles tinham a mesma altura de Golias, porém o gigante que não é citado o seu nome, apenas a sua assustadora estatura, provavelmente era até maior do que todos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito da origem e algumas curiosidades a respeito do personagem Golias, o antigo gigante derrotado pelo rei Davi. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.